O mês do futebol, março nos surpreendeu com jogos incríveis e gols magníficos que fizeram os corações dos torcedores acelerarem. Desde combinações únicas e tiros de canhão, até jogadas solo lendárias, chutes de bicicleta e gols de calcanhar. Galera, hoje vamos mergulhar juntos na atmosfera de eventos grandiosos no mundo do futebol e falar sobre os melhores gols marcados em março de 2024. Antes do apito inicial, peço um golaço de vocês. Deixem aquele like. Inscrevam-se no canal para fazer parte da nossa torcida e ativem o sininho para não perderem nenhum lance de tirar o fôlego. Vamos formar juntos o time mais forte do YouTube. Como Rafael Leão tem sido espetacular ultimamente, mais uma vez ele demonstrou sua habilidade no jogo da Liga Europa contra o Slavia Praga. Christian Pulisic passou a bola por cima para o português. Rafael dominou a bola, colocando no chão, e sem hesitar disparou um chute fantástico em direção ao gol do adversário. A bola voou em uma trajetória curva esplêndida e acertou perfeitamente a gaveta das redes do Slavia. E o que dizer do goleiro do clube tcheco com um nome difícil de pronunciar? Ele, como todos nós, foi um espectador nesse lance, já que o chute de Leão não deu ao goleiro nenhuma chance de fazer a defesa. E vamos para o gol, que foi o primeiro na minha lista. Afinal, o jogo aconteceu em 3 de março. Neste dia, o Manchester United visitou o Manchester City e já no 8º minuto de jogo, os espectadores não podiam acreditar no que viam. A bola bateu no travessão e acabou diretamente nas redes do Manchester City e o goleiro Ederson não teve a menor chance de salvar seu gol. Mas o segundo tempo colocou tudo em seu devido lugar, já que no segundo tempo um novo herói apareceu. Phil Foden, o inglês recebeu um passe de Rodri e então efetivamente foi pro lado e disparou um chute forte e poderoso em direção ao gol dos Diabos Vermelhos. A bola, após o chute de Foden, alcançou uma velocidade brutal. Até aquele momento, André Onana estava mostrando um ótimo jogo, mas com esse chute de Phil, ele não era capaz de lidar fisicamente. No final, esse gol marcado por Phil quebrou o curso do jogo aos 80 minutos. Phil colocou os Citizens na frente, e aos 91 minutos, Haaland aproveitou o erro de Amrabat e cravou o terceiro gol nas redes dos Red Devils, estabelecendo assim o placar final da partida em 3-1 a favor do Manchester City. E sabe o que é engraçado? Aquele chute aos 8 minutos de jogo foi o único chute do Manchester United no gol durante toda a partida. E agora vamos para Bellingham. Mas não é Jude, mas sim seu irmão mais velho Job, que no início de março marcou um belo gol contra o Southampton. Após uma confusão na lateral do campo, a bola acabou nos pés de Bellingham. O inglês trabalhou a bola com 2 toques e depois deu um ótimo chute colocado em direção ao gol do Southampton. O goleiro Gavin Bazunu até tentou salvar sua equipe, mas lhe faltou pelo menos 1 metro para alcançar a bola. E embora esse gol não tenha ajudado o Sunderland a vencer aquela partida, Job mais uma vez fez sua presença ser notada. Aliás, seu irmãozinho Jude marcou no máximo 4 gols por temporada na Championship, enquanto Job já marcou 6 gols nesta edição do torneio. Atualmente, Job tem 18 anos, e já há informações na mídia sobre o interesse de clubes da Premier League e até mesmo do Real Madrid. Mas é muito cedo para falar sobre isso. Vocês ainda não esqueceram de Lorenzo Insigne, certo? Lorenzo, de 32 anos, está incrivelmente em forma agora. No início de março, na segunda rodada da MLS, ele marcou um gol magnífico pelo seu clube, o Toronto. Após um chute mal sucedido de Bernardeschi, a bola quicou na direção de Insigne. E então Lorenzo fez uma maravilha. Ele dominou a bola no gramado, olhou pro gol e disparou um chute de chapa magnífico em direção ao gol adversário. O goleiro da equipe da casa percebeu o que estava acontecendo e foi para trás, mas já era tarde demais. O italiano de 32 anos deu um chute exemplar no gol do adversário e marcou um gol magnífico que também foi o único e decisivo naquela partida. Mas isso ainda não é tudo. Apenas 6 dias depois, em 9 de março, o Toronto recebeu o Charlotte em seu campo após uma cobrança de escanteio mal sucedida e um passe subsequente de um companheiro de equipe. A bola acabou nos pés de Insigne. Bem, veja por si mesmo o que acontece. O que Lorenzo fez é simplesmente inacreditável. Ele literalmente fez esse gol do nada. Recebendo a bola longe do gol e se movendo para o centro, ele disparou um chute poderoso no ângulo do gol do Charlotte. E acredite ou não, desta vez também o gol marcado foi o único e decisivo para sua equipe na partida. Assim, em apenas 6 dias, Lorenzo trouxe 6 pontos para sua equipe, marcando 2 golaços.
Se Leão decepcionou o Slavia Praga, Darwin Núñez da mesma forma frustrou os fãs do Sparta de Praga. Harvey Elliott deu um passe para Núñez. Primeiro o uruguaio se livrou elegantemente do adversário e em seguida instantaneamente disparou um chute incrível em direção ao gol do time tcheco. A bola voou em uma trajetória muito alta e o goleiro do Sparta não conseguiu alcançá-la, deixando-a passar bem acima de sua mão direita. Talvez o goleiro tenha ficado desorientado pelo fato de a bola ter mudado rapidamente para o lado após o chute de Darwin e por isso ele não conseguiu escolher a posição correta, mas o gol do uruguaio foi espetacular. Em 12 de março, os fãs do Barcelona choraram de felicidade ao assistir ao jogo de sua equipe. Afinal, aos 83 minutos de jogo, os jogadores do Barça mostraram o que muitos amam nesta equipe. Primeiro, João Cancelo lançou a bola para Sergi Roberto e imediatamente recebeu um passe de volta. E então João passou a bola novamente para Sergi. O capitão do Barcelona correu pelo campo e passou para Gundogan, que por sua vez deu um passe brilhante para Roberto. Sergi invadiu a área e poderia ter marcado ele mesmo, mas em vez disso ele rolou a bola para Lewandowski. E Robert simplesmente teve que enviar a bola para as redes vazias, o que ele acabou fazendo anotando um golaço em seu nome. E foi esse gol que lembrou aos fãs catalães os tempos gloriosos da equipe. Um ataque posicional perfeito liderado sem dúvida pelo capitão da equipe, Sergi Roberto. Além disso, esse gol finalmente acalmou os fãs do Barça e eles mantiveram a vantagem de 2 gols, garantindo assim a passagem para as quartas de final da Liga dos Campeões pela primeira vez em 4 anos, onde em breve enfrentarão o PSG. No jogo entre Brentford e Chelsea, também foi possível testemunhar um golaço marcado com um chute de bicicleta. Após um cruzamento da lateral, a bola desviou para Frank Onyeka e o nigeriano queria apenas dominá-la, mas acabou levantando a bola no ar. O atacante das abelhas, Ioane Wissa, se posicionou bem e deu um excelente chute de bicicleta, enviando a bola precisamente para o canto inferior do gol do clube londrino. Embora este certamente não seja o melhor gol da história marcado nesse estilo, ele merecia estar entre os melhores gols do mês. Na categoria de melhor gol individual do mês, sem qualquer dúvida, o vencedor é Mohamed Kudus, do West Ham. O ganês pegou os jogadores do Freiburg, clube alemão. Se olharmos para os números, a jogada de Mohamed parece ainda mais impressionante. Em apenas 9 segundos, ele percorreu 73 metros com a bola e ainda conseguiu driblar 3 jogadores do Freiburg no caminho para o gol. Eu diria até que essa é uma das melhores jogadas individuais, não apenas do mês, mas de todo o ano de 2024. A propósito, a comemoração também foi marcante. O ganês pegou uma cadeira de um dos stewards e a colocou em frente à arquibancada, sentando-se calmamente diante de seus torcedores. Os fotógrafos rapidamente correram em direção a Kudus e tiraram essas fotos incríveis e inesquecíveis do nigeriano. Em 17 de março, o PSG venceu o Montpellier por 6-2 fora de casa pelo campeonato francês. Naquele dia, Mbappé marcou um hat-trick, mas estamos interessados no segundo gol marcado pelo garoto prodígio, recebendo um passe de um companheiro de equipe. Mbappé levantou a cabeça para o gol e instantaneamente disparou um chute elegante em direção ao gol do Montpellier. Como resultado, a bola voou com uma bela curva e passou por cima das mãos do goleiro, indo direto para as redes dos anfitriões, sem esquecer de bater no travessão antes, o que deixou o gol ainda mais impressionante. E se no caso de Núñez suspeitamos de um erro do goleiro, nesse caso é improvável que se possa culpar o goleiro, pois ele simplesmente não tinha o tamanho de braço necessário para alcançar a bola. A propósito, esse hat-trick permitiu a Mbappé alcançar uma marca histórica de gols pelo PSG. Mais precisamente agora, Mbappé tem 250 gols em 297 jogos pelo clube parisiense. Mas se você não gostou do gol de Ioane Wissa, apresento então o melhor gol do mês marcado no mesmo estilo. O jogador do Monza, Dani Mota, recebeu um cruzamento de um companheiro de equipe e em seguida se posicionou e deu um chute de bicicleta louco a cerca de 13 metros do gol adversário, mandando a bola para o canto inferior da rede do Genoa. O gol foi incrível e tecnicamente difícil. No momento, não conheço os indicados para o prêmio de melhor gol do mês na Série A, mas tenho uma grande certeza de que o gol de Dani Mota será considerado o melhor de março no campeonato italiano. Vamos para o jogo entre Marseille e Villarreal na Liga Europa, onde o sempre incrível Pierre-Emerick Aubameyang marcou um hat-trick naquela partida. Mas o terceiro gol de Aubameyang foi realmente bonito. Recebendo um passe de um parceiro, Pierre-Emerick se viu em uma situação complicada. Aqui havia 2 opções: chutar rasteiro na saída do goleiro ou cruzar para um companheiro. Mas em vez disso, Aubameyang deu um chute requintado por cima e ao lançar a bola diretamente acima da cabeça do goleiro, marcou um golaço com desvio na trave.
E eu nem sei se Aubameyang tenha tido sorte e tenha realmente cruzado, ou talvez ele tenha calculado tudo corretamente. Mas isso não importa tanto. E graças a esse hat-trick, Aubameyang se tornou o artilheiro principal desta edição da Europa League. Vamos para a obra-prima que foi marcada em um jogo amistoso, embora seja difícil chamar uma partida entre França e Alemanha de amistosa. Já nos primeiros segundos, os jogadores confirmaram que teríamos um jogo excelente. Os alemães mal tinham tocado na bola quando Toni Kroos, que estava retornando à seleção, deu um passe para Wirtz. Florian recebeu a bola com perfeição e, após correr alguns metros, deu um chute inimaginável em direção ao gol dos franceses, mandando a bola ricocheteando no travessão, exatamente para a rede da seleção francesa. E ao goleiro Brice Samba só restava observar a trajetória da bola até ela entrar na rede, e eu nem sei o que é mais louco aqui. O fato de a seleção alemã ter marcado aos 7 segundos de jogo, o fato de Florian Wirtz ter marcado um dos melhores gols do mês, ou o fato de Toni Kroos ter dado a assistência aos 5 segundos de jogo em sua primeira partida pela seleção alemã depois de 998 dias. Talvez o terceiro fato seja o mais surpreendente. Toni precisou apenas de alguns segundos para confirmar seu status como um dos melhores meio-campistas do mundo, aparecendo com a camisa da seleção pela primeira vez em quase 1000 dias. Em 17 de março, Chelsea e Leicester disputaram a vaga para a semifinal da Copa da Inglaterra, e esse jogo nos presenteou com uma série de gols maravilhosos que merecem entrar na seleção dos melhores do mês. Bem, em primeiro lugar, aos 51 minutos, o jogador do Chelsea, Axel Disasi, marcou um golaço, porém ele o marcou em seu próprio gol. O francês tentou devolver a bola para seu goleiro, mas acabou chutando com muita força, e ela voou cerca de 35 metros, acabando nas redes do Chelsea. Como se pode notar, o goleiro Robert Sanchez não ficou bravo com seu companheiro. 9 minutos depois, outro belo gol foi marcado. O jogador do Leicester, Stephen Mavididi, fez um bom avanço pela lateral, e driblando o defensor do Chelsea, deu um chute preciso em direção ao gol do clube londrino, sem dar chances de defesa a Sanchez. O placar ficou em 2-2, e o Chelsea teve que se recuperar novamente. Aos 92 minutos de jogo, Cole Palmer deu um passe magnífico de calcanhar para a lenda Carney Chukwuemeka, e o inglês finalizou o ataque com um gol parecendo ter selado o jogo. Mas não. Aos 98 minutos foi marcado sem dúvidas o melhor gol de todo o confronto. Os jogadores do Chelsea partiram em um contra-ataque, e quando a bola chegou a Madueke, ele não passou para os companheiros, mas correu em direção à área adversária. Em seguida, mostrando um excelente drible, ele deu um chute incrível em direção às redes do Leicester e enviou a bola precisamente no canto esquerdo do gol do oponente. Inicialmente, parecia que teve um desvio em um jogador do Leicester, mas em uma das repetições parece que não houve nenhum toque, e talvez Madueke tenha feito esse chute brilhante por conta própria. Bem, o gol do jogador acabou sendo reconhecido como o melhor nas quartas de final da Copa da Inglaterra. Ah, lembraram de Lorenzo Insigne, né? Mas vocês ainda não se esqueceram de Edinson Cavani também. O veterano Cavani divertiu a plateia na Copa da Argentina no final de março. Um jogador do Boca Juniors cruzou para Cavani e, em vez de poupar seus ossos já não tão jovens, ele simplesmente deu um chute incrível em queda de bicicleta em direção ao gol adversário, marcando um gol brilhante. Resta apenas desejar ao uruguaio de 37 anos que ele continue a alegrar seus fãs com gols espetaculares. E o que dizer dos chutes de bilhar? Então você precisa ver o gol de Jadon Sancho contra o PSV. O inglês, praticamente sem corrida, deu um ótimo chute rasteiro pegando o goleiro Walter Benítez de surpresa, que não teve tempo de se posicionar. E como resultado, alcançar a bola. A bola passou rente ao gramado e, ricocheteando na trave, acabou na rede do clube holandês. O gol acabou sendo não apenas o único, mas também o vencedor do confronto. E com seu excelente gol, Jadon levou o Borussia às quartas de final da Champions League. E vamos para Maldini. Não, esses não são os melhores gols de março de 94. Vamos falar sobre o gol incrível de Daniel Maldini. O filho do grande Paolo impressionou o público em 16 de março com sua cobrança de falta. Daniel Maldini deu uma corrida bastante modesta, mas o chute foi espetacular. O meio-campista italiano colocou a bola precisamente no ângulo superior do gol do Cagliari e fincou o gol com um ricochete no travessão. A trajetória da bola foi impressionante, e não é surpresa que o goleiro visitante não tenha conseguido alcançá-la. Além disso, o gol marcado também deu ao Monza 3 pontos no confronto. Agora vamos para a estrela principal do mundo do futebol. Aos 16 anos, Lamine Yamal marcou um golaço no jogo contra o Mallorca. Lamine recebeu um passe de Lewandowski e, estando à beira da área, deu um chute colocado louco em direção ao gol adversário. Predrag Rajkovic, que estava jogando muito bem, não teve chances nesse lance e teve apenas que assistir à trajetória da bola após o chute mágico de Yamal. No final, o gol não apenas foi bonito, mas também foi o mais importante naquele confronto. Afinal, com seu gol marcado aos 73 minutos, Lamine Yamal deu ao Barcelona 3 pontos no jogo.
E vamos voltar a Kylian Mbappé, que deu uma dica aos torcedores espanhóis de que eles sofrerão com ele na próxima temporada. Quando Ousmane Dembélé deu o passe para Mbappé, parecia que as chances de marcar nessa situação eram nulas para ele. Bem como é possível marcar um gol quando há 7 adversários na sua frente, incluindo o goleiro, mas Mbappé simplesmente enganou o marcador com alguns movimentos falsos e em seguida com um chute forte enfiou a bola no canto inferior do gol da Real Sociedad. Aliás, é engraçado que o chute de Kylian tenha até mesmo rasgado a rede do gol. Foi possível notar que um dos ganchos que prendem a rede à estrutura saiu. Os árbitros perceberam imediatamente o buraco formado. Os funcionários do estádio colocaram o suporte de volta no lugar e o jogo foi retomado apenas 4 minutos depois. Agora vamos para o gol inexplicável de Serge Gnabry. Leon Goretzka fez um ótimo cruzamento para Gnabry. E então Serge fez algo incompreensível. Ele deu um chute maluco de calcanhar e mandou a bola exatamente entre as pernas do goleiro. Não apenas foi um golaço, mas também incrivelmente único, já que não é comum ver gols interessantes como esse. E o mais surpreendente é que Gnabry levou apenas 4 minutos desde que entrou como substituto para marcar o gol. E este foi o seu primeiro jogo em 3 meses, desde que ele estava se recuperando de uma lesão de dezembro. Em 26 de março, as seleções da Espanha e do Brasil se enfrentaram em um jogo amistoso no Santiago Bernabéu. As equipes fizeram uma excelente partida, marcando 6 gols juntas, mas a joia do jogo foi o gol marcado por Dani Olmo. Recebendo um passe de Yamal, Olmo chocou a todos. Ele antecipou Wendel com um leve drible, passou a bola entre as pernas do jogador do PSG Lucas Beraldo, não percebeu a presença de Bruno Guimarães ao seu lado e calmamente finalizou o lance com o pé esquerdo, mandando a bola para as redes da seleção. Foi um gol magnífico. E como se costuma dizer, ele marcou um gol de brasileiro a brasileiro. Anotem esse nome: Matias Soulé. No final de março, o argentino de 20 anos que pertence à Juventus e está emprestado ao Frosinone marcou um gol cósmico pela seleção sub-20 e um da Argentina. Recebendo um passe de seu companheiro, Soulé, de alguma forma mágica, conseguiu se preparar para receber o passe e mandou a bola direto para a rede dos mexicanos. Tenho certeza de que você não entendeu o que aconteceu assistindo ao replay geral. Inicialmente parecia que ele marcou com o calcanhar, mas não. Matias chutou com o pé esquerdo. E vale ressaltar que o kick na grama foi desfavorável e foi incrivelmente difícil se ajustar ao chute. Yassine Benzia, defendendo as cores do Karabakh, marcou sem exagero um gol insano pela seleção da Argélia. Sugiro que você mesmo avalie essa loucura. É simplesmente lindo. O jogador argelino recebeu um passe na área do adversário de costas para o gol da África do Sul. Ele tranquilamente dominou a bola e marcou uma pintura empatando o jogo. Você ainda não está cansado de gols de costas? Sim, neste mês houve muitos deles. Um jogo comum da terceira divisão francesa, o Clube Versailles estava perdendo por 1-0 aos 92 minutos, mas então entrou em cena Jordan Correia. Após um cruzamento de escanteio, nosso acrobata se ajeitou rapidamente e com um poderoso chute de bicicleta, mandou a bola por cima do goleiro do New York, tocando o travessão do gol. O chute foi tão forte que o goleiro só conseguiu mover a cabeça enquanto a bola já estava rasgando a rede do gol. E sim, com sua obra-prima, Jordan permitiu que o Versailles empatasse aos 93 minutos do jogo. Em 27 de março, a seleção argentina enfrentou a Costa Rica. Aos 52 minutos, os atuais campeões mundiais tiveram um tiro livre, mas a questão era, quem iria cobrá-lo? Afinal, Lionel Messi não jogou as partidas de março pela seleção devido a uma lesão, e então entra em cena Angel Di Maria, uma distância considerável. Mas isso não impediu Angel. Ele correu e marcou uma pintura no ângulo do gol dos costarriquenhos, e a bola ainda bateu no travessão antes disso. Uma execução maravilhosa do vice-capitão de 36 anos da seleção. Agora com notícias tristes, Di Maria encerrará sua carreira na seleção. Logo após a Copa América, que acontecerá em 2 meses, ele mesmo anunciou isso em novembro de 2023. Após o jogo contra os franceses, a seleção alemã enfrentou outra equipe temível. 3 dias depois, eles enfrentaram a Holanda. Aos 10 minutos da partida, os jogadores da seleção alemã cobraram um escanteio. E após uma série de passes, a bola chegou a Maximilian Mittelstadt. O defensor bateu com força na bola e acertou o canto do gol adversário junto com um ricochete no travessão, o que faz esse gol marcado parecer ainda mais impressionante. Embora eu também deva mencionar o erro do goleiro holandês Bart Verbruggen. Ele estava posicionado exatamente no canto para onde a bola foi, mas por algum motivo não conseguiu reagir ao chute do defensor alemão. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje se vocês assistiram até aqui. Eu peço que comentem o que acharam do vídeo, lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!